Olá pessoal, olha, ontem quem teve a oportunidade de assistir o circo que aconteceu no Senado ficou horrorizado. Para quem não teve, a gente vai fazer um resumo. Ontem foi a votação, ou seria ontem a votação, para eleger o novo presidente do Senado. E é claro, aquele monte de candidato, aquela disputa, os pré-candidatos, sei lá. O fato é que no frigir dos ovos, antes era necessário decidir se haveria a votação aberta ou a votação fechada, secreta. A votação aberta é aquela que os senadores vão lá e falam: eu sou fulano de tal e eu voto em fulano ou voto em ciclano. E a votação secreta é aquela onde ninguém sabe quem votou em quem. E aí há uma briga muito grande do Renan Calheiros, que quer ser novamente, acho que ele já foi 5 vezes presidente do Senado e ele quer ser de novo, ou seria a 5ª vez dele, não sei. E aí o cara tá lá brigando com unhas e dentes para novamente ser presidente do Senado. Só que, estranhamente, ele está brigando para que o voto seja secreto, porque ele sabe que se o voto for aberto, ninguém vota nele. Agora eu não sei se eu fico mais horrorizado com essa situação ou o que aconteceu depois, mas a gente vai comentar isso. O fato é que nessa confusão toda, a Kátia Abreu, que é uma senadora do PDT, se não me engano, deixa eu ver, PDT, isso mesmo, ela comprou a briga porque ela é do time do Renan ali, apoia o Renan, sei lá e tal. Eles têm timinhos, né? Eles não lutam pelo Brasil, eles têm timinhos. Ela foi lá e tinha um outro deputado, que é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre estava presidindo a sessão. Aí tem toda uma discussão se ele estava certo ou não, porque ele também queria ser candidato e etc e tal. Mas ele estava presidindo a sessão por ele ser o único remanescente ali da mesa do Senado, porque todos os outros foram renovados e tiveram que sair com essas eleições. O fato é que esse senador estava presidindo a sessão. A Kátia foi lá, a senadora Kátia, né? Ela foi lá e roubou a pasta com tudo que ele tinha, com todos os procedimentos ali de conduta da sessão, das mãos do Davi Alcolumbre, do senador Davi Alcolumbre. E ela simplesmente pegou e desceu e falou: você não vai continuar. E aí virou aquela briga de galo no Senado, aquela coisa que é vergonhosa, que a gente já sabe, né? Porque eles não estão nem aí para o show, eles estão aí para o poder e tal. E nesse processo, o Renan tirando o celular, fazendo selfie, filmando a cara do Davi Alcolumbre na mesa, mostrando para todo mundo, sabe? Como se estivesse fazendo uma live ali, um show de horror, uma palhaçada. E o frigir dos ovos é que essa sessão foi interrompida. Só que, até que a sessão fosse interrompida, os deputados, os senadores haviam votado se a escolha do presidente do Senado seria aberta ou fechada, se ela seria, né, ou se o voto seria declarado ou se ele seria velado. As pessoas não saberiam quem votou em quem. E o Renan, ou o desejo dele, perdeu de 50-2. 50 senadores votaram a favor do voto aberto, ou seja, do voto identificado para a escolha do presidente do Senado. 2 apenas votaram contra, dizendo que o voto tinha que ser secreto. E o resto se absteve, não foi votar, para não se comprometer com a população. Agora, é claro, você que está aí me assistindo, você quer o quê? Você quer que os votos sejam todos abertos. Você quer saber quem está votando em quem está fazendo favorzinho para quem. Porque o Renan Calheiros é um dos caras que tem o maior número de processos de corrupção nesse país. A gente não pode falar que ele é corrupto, né? Porque aí é um perigo cair um processo em cima da gente, mas que ele tem os processos estão lá. A justiça, se existir, vai provar se ele é corrupto ou não. E aí, é um dos caras do filme mais queimado da política brasileira, e até ele sabe, isso é que é o vergonhoso, que as pessoas não votariam nele ou não vão votar nele se o voto for aberto, porque quem votar nele vai ter que falar que votou nele. E o pior, por que votou nele? Qual é a razão para votar num cara daquele com aquela quantidade de processo por corrupção e etc e tal? E aí ficou nessa patinação, a sessão foi cancelada e às 0 horas de ontem
os deputados, apoiadores, amigos, colegas, parceiros do Renan Calheiros, 0 horas, porque eles trabalham pra caramba. Meia-noite os caras estavam entrando com um pedido no STF. E o STF que também trabalha pra caramba na madrugada, através do excelentíssimo ministro Dias Toffoli, né? Resolveu anular a votação dos senadores, anular e fazer com que a eleição que vai acontecer hoje fosse com voto secreto. Ou seja, 50 senadores disseram que o voto tinha que ser aberto. 2 disseram que o voto tinha que ser secreto e os outros se abstiveram. E o senhor Dias Toffoli vai lá e dá uma canetada hoje. Pode ter o pretexto que quiser, é a lei, é isso, é aquilo. É a vontade do povo brasileiro? É a vontade da nação? É a sua vontade que o voto seja secreto? Me dá um motivo para o voto ser secreto. Alguém consegue conceber alguma razão para uma votação de um presidente do Senado que deveria representar o povo ser secreto, ninguém sabia porque que aquele cara foi eleito? E mais ainda, a briga existir porque o próprio candidato sabe que ninguém votaria nele, porque a população não quer que ele esteja lá. Esses caras perderam totalmente o pudor, perderam totalmente a vergonha, eles não querem saber. Eles não têm vergonha de nada. E aí eu pergunto para você, isso tudo, essa confusão toda, é pelo Brasil? Esses caras estão lá brigando porque eles são idealistas? Eles estão lá brigando porque eles estão brigando pelo melhor, pelo país? É pelo povo? Eles estão brigando pelo pessoal que morreu lá em Mariana, pelo pessoal que morreu em Brumadinho, pela pessoal que está morrendo de fome e pela seca no Nordeste, pelas pessoas que vivem na miséria, pelos assalariados? É por isso que eles estão com essa briga? É por isso que eles estão trabalhando de madrugada? É por isso que eles estão definindo rápido? É por isso que eles estão com esse afinco, que eles vão lá e roubam pasta da mão de um do outro, batem boca, manda descer daí? É pelo povo? Essa discussão rápida, acalorada, é pelo povo? Eu acho que as nossas autoridades passaram do ponto, sabe? Renan Calheiros fazendo fusquinha, sentado do lado do cara que estava presidindo, a Cátia Abreu senta do outro lado, os dois ali olhando, falando pro cara, sai da cadeira, sai da cadeira. Que é isso? Que nível de parlamento que existe nesse país? Que nível de político que existe nesse país? O que esses caras estavam querendo? Eles estavam querendo melhor para a população brasileira, lutando pelo Brasil? Pô, são heróis, né? São heróis brasileiros. Tudo isso para o voto ser secreto. Tudo isso na cara dura, na frente de todas as emissoras de TV, para o voto ser secreto, para ninguém saber em quem eles estão votando, para poder ter esquema, para poder ter promessa, para poder ter, olha, eu vou te dar esse benefício aqui e ninguém vai ficar sabendo, porque ninguém vai saber que foi você que votou. Cara, isso tem que acabar. Sabe, chegou num ponto que não dá mais pra gente conviver com isso. Você pode ficar aí só alienado, você pode não passar o vídeo pra frente, ou esse ou outros, ou as matérias que você vê a respeito, você pode não fazer nada. Mas isso vai ferrar a tua vida também. Isso ferra a vida de todo mundo. Esses caras lá, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha mais, sabe, fazendo live de uma situação dessa, fazendo birrinha, roubando pasta, chamando o outro pro braço e tal, que foi o que aconteceu ontem, uma vergonha. O outro falando que não levanta da cadeira, o outro falando que você não pode estar aí. E aí o Supremo vai lá e dá uma canetada de madrugada, os caras entram com pedido meia-noite. Porra, sexta-feira, meia-noite, quem que tá trabalhando no Senado, cara? Quando é pelo povo? O que esses caras querem e até onde nós vamos deixar? Sei lá, vamos ver as cenas do próximo capítulo, né? Parece que a votação é hoje, na canetada, quem vai presidir é o Maranhão. Eles ficavam falando lá assim, os mais velhos da casa é que tem que estar presidindo. Os mais velhos da casa, que isso é um clã? É um clubinho, é uma seita? Poxa, mas é a norma. Cara, reveja a norma, chega. Tem que botar os velhos políticos na cadeira para definir do velho jeito como vão ser as coisas, para que continue tudo como era. Acho que o Brasil não devia aceitar isso mais não. Eu acho que, pelo menos as redes sociais
que são algum lugar onde as pessoas podem se expressar, todo mundo devia ir em massa e não aceitar isso mais. Quem não pode ir para Brasília, porque, como no meu caso, eu estou em Minas, não dá para sair daqui e ir lá protestar. Mas dá para o Brasil inteiro mandar um recado para a imprensa, para o resto do mundo, né, em massa, reproduzindo vídeos como esse ou matérias que mostram a falta de vergonha, de pudor e de caráter e de tudo que virou a política brasileira. A população tem que fazer pressão sistematicamente, diariamente, todos os dias, senão esse país não muda. A gente está falando em renovação de Congresso e Câmara. Esqueçam, se não for o povo, se o povo não mudar e não resolver mudar de atitude, nós vamos ficar vendo cada vez mais do pior, como está acontecendo agora. Um abraço para você, eu fico por aqui.